Graça e paz, amém, meus irmãos? Louvado seja Deus por essa noite, podermos estar aqui falando em nome dEle. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 19. Essa é a porção que o Senhor colocou para o nosso coração nessa noite. Sou grato a Deus pela confiança dos nossos pastores, pelos convites que nos foi feito. Sou grato a Deus pela vida da minha esposa, meus filhos, os meus amigos que encontrei aqui nesse ministério, pela vida de todos aí que temos contato e pela vida de todos vocês. Amém? Quem encontrou 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 19... Todos no 3? Amém? No 3? 1, 2, 3. De novo, no 3, bem forte agora. 1, 2. Foi só um ensaio, no 3. 1, 2, 3. Glória a Deus. A minha tradução, ou na tradução de alguns dos irmãos, está: não apaguem. Amém? Não apaguem o Espírito. Irmãos, é um tema que para um novo convertido, essa mensagem vai parecer um tanto quanto estranha. Então preste atenção para você tomar posse daquilo que Deus tem para a tua vida. Para quem já é cristão há algum tempo, Deus vai falar com o seu coração a respeito de algumas coisas. E para quem deixou-se perder o fervor espiritual, Deus vai ativar a sua vida nessa noite, amém? Porque muitas vezes nós estamos em um culto como esse e falamos muito sobre o Espírito Santo. O louvor que foi entoado no meio da nossa adoração fala sobre o Espírito Santo, que vem como fogo, que batiza, amém? Só que o Espírito Santo, ao longo dos anos, por muitas pessoas ele tem sido negligenciado. Por causa do advento do neopentecostalismo, muitas coisas foram feitas em nome do Espírito Santo, e aí muitas igrejas optaram por deixar a doutrina do Espírito Santo abandonada de lado. Então nós vivemos um tempo onde se dá ênfase em muitas coisas, em muitas bênçãos terrenas, e quase pouco se prega sobre o Espírito Santo, que é aquele que está responsável por conduzir, por direcionar e por sustentar a igreja de Jesus nessa terra. Então eu quero falar com você nessa noite sobre o Espírito Santo. E essa palavra, não apaguem o Espírito, a melhor tradução para essa palavra aí, não extingais ou não apagais, seria sufocar ou suprimir. Todas as pessoas aqui já tiveram uma experiência, acredito que todas ou a maioria, de acontecer um pequeno incêndio. E a primeira coisa que você faz é tentar abafar esse incêndio, sim ou não? As mulheres que estão cozinhando aí, às vezes, pegam fogo lá, molham um pano na água e coloca sobre a panela ali, né? As irmãs que queimam comida aí já estão se identificando, sim ou não? Então, suprimir o Espírito é basicamente isso, é você apagar a chama do Espírito que está sobre a sua vida. E talvez alguém vai dizer: pastor, como é que eu posso apagar a chama do Espírito Santo se Ele é Deus? Se Paulo está falando, não apagueis, ou não suprimam, ou não sufoquem o Espírito, é porque é possível.
ele não traria essa advertência à igreja de Tessalônica, se isso não fosse possível. Então, por conta da questão do neopentecostalismo e das coisas que fizeram em nome do Espírito Santo, essa doutrina, ela é colocada de lado. Mas o desejo de Deus, irmão, é mergulhar novamente no meio do culto de adoração, em meio à noiva do Cordeiro, na pessoa bendita e maravilhosa do Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo é a maior e melhor bênção que qualquer cristão ele pode ter nessa terra. A busca pelo batismo com o Espírito Santo deve ser algo, irmão, diário e constante na vida daqueles que não são. E aqueles que já são batizados com o Espírito Santo devem buscar essa intimidade, essa comunhão, essa presença, esse relacionamento constantemente, todos os dias. Porque afinal de contas, Jesus falou em João 14 que não nos deixariam órfãos, mas Ele enviaria outro, e esse outro é o Consolador que está no meio da sua igreja. Aleluia. E eu sinto a presença, aleluia, do Espírito Santo, aleluia, em nosso meio nessa noite. É bem verdade que a promessa feita em Joel, capítulo 2, versículo de número 28, o profeta Joel vai dizer que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre homens, sobre mulheres, sobre novos, sobre velhos, sobre todos. E o Espírito viria e faria com que os dons aflorescessem na vida daqueles ao qual o Espírito fosse derramado. Os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos. E aí a gente vai entender o cumprimento da promessa de Joel 2:28 em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 1, aonde a Bíblia diz que estavam todos reunidos, orando e buscando, aleluia, a promessa que foi feita por Jesus. Porque Jesus falou: olha, vocês não podem se dispersar, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então a igreja primitiva, os primeiros cristãos, os apóstolos que caminharam com Jesus, eles estavam ali orando e buscando a bendita promessa, aleluia, do revestimento com o Espírito sobre as suas vidas. Então, se Jesus ele vai orientar aos seus apóstolos, aqueles que caminharam com ele, de que não eram para eles partirem, mas ficarem juntos, aguardando a promessa do Pai, isso quer dizer que, primeira coisa, o batismo com o Espírito Santo é uma verdade incontestável. Amém? Jesus é mentiroso? Então, se ele falou para os apóstolos ficarem ali, reunidos, esperando a promessa e a descida do Espírito, é porque o Espírito viria. E nós estamos vivendo um tempo que a igreja de Jesus, ela não tem acesso a esse tipo de mensagem. Porque os pregadores, e não é uma crítica, é algo que é pessoal meu, eles se ocupam muito em fazer um bem-estar para a noiva do Cordeiro. Olha, a sua promessa da casa própria, do carro próprio, das bênçãos, é o que mais tem sido pregada. E a doutrina do Espírito Santo tem sido abandonada, mas o Espírito Santo, aleluia, ele quer assumir o lugar de primazia na sua igreja, ele quer voltar a ser o centro da busca principal na vida do cristão. Não, é impossível no mundo caído, no mundo caótico como nós estamos, um cristão genuíno, aleluia, permanecer de pé, se não for debaixo da efusão do Espírito de Deus sobre a sua vida. Buscar o Espírito Santo é a maior necessidade da igreja de Jesus, aleluia, dos tempos contemporâneos. João 20:21, Jesus vai aparecer para os discípulos e vai dizer: olha, recebei o Espírito Santo. E o receber em 20:21, a palavra grega ali é lâmbano,
Ou seja, tomai posse de imediato, não era uma promessa que viria. Jesus estava dizendo, olha, recebam o Espírito Santo. Mas se João 20 e 21 eles receberam o Espírito, o que aconteceu em Atos 1 e em Atos 2? Uma coisa, irmão, é eu ter o Espírito sobre a minha vida. Todo cristão, diga todo cristão que recebeu Jesus como Salvador, tem o Espírito Santo. Isso daí, irmão, é inegociável, é incontestável, está alicerçado na palavra. Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 4, verso de número 30, ele vai dizer, olha, não entristeçais o Espírito Santo, ao qual fostes selados para o dia da redenção. Receber o selo do Espírito é receber a autenticidade da salvação. Por isso, todo cristão que tem Jesus como Salvador, ele já está, aleluia, selado pelo Espírito. Ou seja, ele já foi comprado, já foi lavado, já foi remido pelo sangue do Cordeiro, e o Espírito está sobre a sua vida com uma garantia, aleluia, de que quando Jesus voltar no céu, essa pessoa, ela não vai ficar na terra, ela vai subir para os ares. Então, se você é um crente em Cristo, o Espírito está sobre a sua vida. Pastor, e o que é que falta? O revestimento, o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo, ele nos traz alguns benefícios que a maior parte dos cristãos naturais que só são salvos e que não entende a necessidade de serem batizados com o Espírito Santo, eles não participam e não partilham. Porque o apóstolo Paulo, ele vai gastar 3 capítulos da primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, capítulo de número 13, capítulo de número 14, só para tratar sobre a doutrina do Espírito Santo com a igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto era uma igreja que ela tinha todos os dons do Espírito em pleno funcionamento. Só que isso, ao contrário de ser bom, estava sendo ruim. Por quê? Porque eles estavam usando muito mal o dom que o Espírito havia derramado sobre eles. Então Paulo vai escrever uma carta para dizer para eles, olha, é muito bom que vocês fluam nos dons do Espírito, mas é necessário que haja ordem e decência no culto de vocês. Então não tem problema nenhum, irmão, que todos nós sejamos, aleluia, inundados pelo Espírito Santo, desde que nós tenhamos discernimento de como vamos nos comportar na presença de Deus e na casa de Deus. Porque se todo mundo quiser profetizar ao mesmo tempo, como estava acontecendo na igreja de Corinto, vai gerar um problema. Profetize um primeiro, e quando esse terminar, se assenta, o outro se levanta. Paulo estava dizendo, olha, é muito bom, vocês estão de parabéns, o Espírito Santo tem liberdade de operar no meio de vocês, mas essa confusão aí, Deus não se agrada. Então, a igreja de Corinto, cheia de Deus, ela foi preparada, ornamentada com os dons do Espírito. Depois você lê lá, 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14, não tenho tempo para falar sobre. Mas a primeira coisa que o Espírito faz na vida do crente é derramar os dons. Amém? E esses dons, irmãos, são para potencializar o poder da igreja militante nessa terra. Mateus 16, Jesus vai dizer, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas por que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja? Porque a igreja posteriormente, aleluia, seria revestida, empoderada de poder do alto, e os dons do Espírito, aleluia, estaria sobre ela. Porque o mesmo Paulo, aleluia, ele vai dizer que a nossa luta, ela não é contra a carne e também não é contra o sangue, mas é uma luta espiritual. Então, como é que carnalmente eu quero vencer uma luta que se dá no campo espiritual? Não tem como. Então, o que eu preciso? Preciso ter Jesus como meu Salvador,
E eu preciso buscar o batismo com o Espírito Santo e poder sobre a minha vida, para que eu possa, aleluia, estar alicerçado e abalizado, aleluia, no poder daquele que tem sustentado a sua igreja ao longo dos séculos. Irmão, a igreja só está de pé até o dia de hoje, não é porque existem pastores excelentes, ou porque a teologia é muito boa, nada disso. A igreja só está de pé porque o Espírito Santo, aleluia, é quem sustenta ela, é quem governa ela, é quem traz dons para ela, é quem instrui ela, aleluia, pelo caminho em que se deve andar. O que seria de nós se o Espírito Santo, aleluia, ele não estivesse em nosso meio? O que seria de nós? Então ele dá dons aos homens, ele traz ousadia. Atos 7:55, Estevão, depois de pregar contra os fariseus do Sinédrio, ele vai ser colocado em uma situação de joelhos. Todos os fariseus estariam ali com as pedras nas mãos, prontos a apedrejar Estevão, mas a Bíblia diz, aleluia, que Estevão, cheio do Espírito, levantou os olhos para o céu, viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Ser cheio do Espírito Santo, irmão, não é só, aleluia, para a gente pular e sapatear no culto, não. Ser cheio do Espírito é para que tenhamos ousadia, para enfrentar o pecado, para perseverar nos momentos de aflição. Ser cheio do Espírito, aleluia, me traz a certeza de que pior que seja o meu momento, o Consolador, aleluia, vai estar em mim e sobre mim, me fazendo avançar, aleluia, na direção que o Senhor me tem proposto. Ousadia, o Espírito traz ousadia. Irmão, quando eu li esse texto preparando a mensagem, eu até chorei. Para pensar, Douglas, você é ajoelhado por pregar a palavra, homens à sua volta com pedra nas mãos e você nem aí. É como se Estevão estivesse dizendo: olha, pode apedrejar, eu não me importo. A ousadia que o Espírito colocou em mim me faz estar disposto, aleluia, a enfrentar a morte. Tem muitos crentes, irmão, que não suportam as provações, que não enfrentam as guerras de cabeça erguida, porque não entende que o Espírito de Deus é um espírito de ousadia. Irmão, receba a ousadia do Espírito nessa noite, para enfrentar as suas batalhas, as suas guerras, as suas dificuldades. O Espírito, aleluia, vai te dar ousadia, para você olhar para o seu problema e dizer: ei, o que é você, problema, diante daquele que me levantou, que me lavou, que me redimiu e que me, aleluia, perdoou. Ousadia do Espírito. O Espírito também traz encorajamento. Atos dos Apóstolos 9:31, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e se edificava encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número e vivendo no temor do Senhor. O Espírito traz encorajamento, e ele também traz consolo. João 14, versículo 16, Jesus diz: pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Você sabe por que você não parou ainda, irmão? Porque o Consolador, Ele está ao seu lado. Você sabe por que você não desistiu? Você sabe por que você chegou até aqui? É porque o Consolador tem segurado na sua mão com destra de justiça. E às vezes nós temos guerras e momentos que nós não sabemos como, aleluia, colocar para fora. E aí só o que sobra são lágrimas no travesseiro, mas não tem problema algum, irmão. Porque Ele é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ainda que lhe falte palavras para orar, o Espírito Santo intercede diante do Pai em favor de você, meu amado irmão.
Então em Atos 2 se cumpre a promessa de Joel e a igreja estava agora habilitada, balizada para cumprir o ID. E todos, absolutamente todos, estavam cheios. Diga comigo, cheios. Isso no capítulo 2. Só que ser cheio de Deus, ser cheio do Espírito, implica em gerar perseguição contra a nossa vida. E eu não quero ser leviano e trazer essa aplicação como se fosse o que realmente acontece. Mas às vezes você ser um cristão pentecostal e cheio do Espírito Santo coloca em você um rótulo de ser o santarrão ou aquele que quer buscar o Senhor o tempo todo. Só que tem uma canção que nós cantamos que diz que aquele que pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Meu irmão, depois que você descobre o que tem lá do lado de dentro, você não quer viver essa vida, aleluia, sem sentido, sem propósito. Você quer estar mergulhado no rio de amor, nenhum relacionamento, aleluia, profundo e sincero com o Espírito Santo. Aleluia. E aí no capítulo 3, eles vão chegar no templo para orar, e a Bíblia vai dizer que tem um homem sentado à porta pedindo esmola. E ele vai dizer, olha, eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Ele estende a mão e fala, levanta e anda em nome de Jesus. O levanta e anda é um privilégio, é uma marca, é algo que a igreja de Jesus, aleluia, ela tem. O levanta e anda está com você, meu irmão. Uma vez que você está cheio do Espírito Santo, não importa qual seja a luta que você vê o seu irmão enfrentar, você vai se colocar na posição de estender a mão. Porque o levanta e anda é algo que é nosso. Mas quando eles fazem esse sinal, a perseguição vem. E no capítulo 4, os homens do Sinédrio, os fariseus da época, já vão mandar prender João e Pedro, para questionar o que é que eles haviam feito. E eles vão dizer, olha, a pedra de esquina, a pedra angular que vocês rejeitaram, que foi morto, mas que ressuscitou ao terceiro dia, Ele deu autoridade e poder para aqueles que crescem no seu nome. E foi no nome dessa pedra que vocês rejeitaram, que nós dissemos para esse homem, levanta e anda. E eles não sabiam o que fazer. Mas todas as vezes que a gente se posiciona no mundo espiritual para buscar a presença de Deus, sempre haverá um contra-ataque da outra parte. Por quê? Porque o diabo não quer que a igreja do Senhor, ela esteja habilitada e alicerçada no poder sobrenatural do Espírito Santo. Então é muito mais fácil dizer que isso é coisa de menino do que sentar para entender o que de fato é o poder de Deus operando sobre a igreja. Irmão, ele não mudou, ele ainda é o mesmo. É aquele, aleluia, que levantou aquele homem na porta do templo. É aquele que tem curado, que tem libertado, que tem transformado. Aleluia! E a doutrina pentecostal, entenda o que eu vou dizer. Por 3 razões ela pode ser aceita perfeitamente em qualquer igreja. Primeiro, porque ela é bíblica. Segundo, porque ela é teológica. E terceiro, porque ela é histórica. Ela é bíblica porque textos como aqueles que eu falei aqui até agora comprovam a verdade, aleluia, do batismo com o Espírito Santo e o revestimento de poder. Ela é teológica porque nós não precisamos, aleluia, fazer desdobramentos, torcer versículos para sustentar essa doutrina, não. É só abrir a Bíblia de Atos para frente e você vai entender que o Espírito Santo é quem governa a igreja. E terceiro, ela é validada pela historicidade de tudo que o Espírito fez ao longo dos anos em sua igreja. E aí chegou um tempo, meus irmãos, que alguns pastores, teólogos e pregadores da vertente da visão reformada, Luizão,
Disseram que esse negócio de Espírito Santo era só para a igreja do passado, era só para a igreja lá de trás. E aí eles assumiram as cátedras, começaram a ensinar uma doutrina que é a efusão do Espírito, aleluia. Ela já não era mais necessária para os crentes contemporâneos de seu tempo. Então nós estamos vivendo um tempo que existem muitas pessoas na internet dizendo que a doutrina pentecostal é uma doutrina que ela é falaciosa, que ela não está abalizada ou alicerçada pela Bíblia. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eles gostam muito de nos seus sermões citar Charles Spurgeon. Só que Charles Spurgeon, ainda que ele não tenha falado com as suas próprias bocas, se você olhar ali os seus diários, os seus devocionais, ele vai demonstrar inúmeras vezes que foi usado pelo dom de profecia e revelação. Então, o príncipe dos pregadores reformados é alguém que era usado, aleluia, pelo Espírito Santo para entregar dons de revelação e de profecia. Poderia parar só aqui. Mas se você pegar a história da igreja, vez por vez alguém se levantou debaixo da unção do Espírito Santo, para dizer que Jesus salva, para dizer que Jesus liberta, para dizer que Jesus cura, e para dizer que batiza, aleluia, com o Espírito Santo e leva para morar no céu. Oh meu Deus! Não deixa meia dúzia de teólogo, irmão, colocar frieza dentro do seu coração. O Espírito Santo é a necessidade da igreja. Fluir no Espírito Santo, aleluia, é um privilégio que só a igreja tem. Só a igreja. E dito isso, eu quero fazer uma pergunta. O que é que aconteceu com o Levante e Anda? Por que nós perdemos a essência da comunhão? E por que nós não estamos ensinando a próxima geração que está vindo, aleluia, que o poder de Deus é real no meio da sua igreja? E aqui vai apertar. É porque para você ser cheio do Espírito, é necessário uma busca constante. A unção de ontem é para ontem. Hoje precisamos buscar uma nova. Então é mais fácil, Kleber, se acomodar, deixar de orar, deixar de jejuar, deixar de buscar a presença cristiana. E também deixar a próxima geração que está vindo vir debaixo de um evangelho natural, um evangelho superficial. Nós ensinamos ele muitas coisas. Olha, eu quero te ensinar a dizimar, eu quero te ensinar a ser um bom crente, um bom filho, eu quero te ensinar a ser um bom cristão, mas nós não ensinamos eles, aleluia, a serem cheios do Espírito Santo da verdade. Irmãos, eu me converti aos 19 anos e eu só estou aqui hoje porque o Espírito Santo me sustentou dia após dia. Tinham homens cheios de Deus, que me levava para um monte, que me fazia orar, que me fazia jejuar, até eu não aguentar mais, dizia, olha, se você não fizer dessa forma, você não vai aguentar permanecer. Até o dia que o Espírito veio, irmão. E quando o Espírito veio, eu fiquei tão doido pelo Espírito Santo, que eu não quis saber de mais nada. Parei com tudo que eu fazia, eu falei, é só essa vida que eu quero para mim agora. E às vezes a gente conta alguns testemunhos e as pessoas falam, essa é maluquice, é coisa da sua cabeça. Irmão, eu gostaria que fosse, mas não é. Porque quando eu pisei lá dentro do Santo dos Santos, eu encontrei um tesouro inegociável. Uma presença tão doce, tão poderosa, uma presença tão cativante, aleluia, um poder que me revestiu, e um amigo fiel, que quando eu chorava, ele estava lá chorando comigo, quando eu achava que não ia aguentar, ele me pegava, me colocava de pé, quando eu dizia eu não tenho força, ele dizia, ei, eu vou colocar o meu poder na sua fraqueza, você vai continuar caminhando, porque eu estou ao teu lado. Precisamos dele, irmão.
precisamos do Espírito de Deus sobre a nossa vida, porque sem esse Espírito, nós não somos nada. Vamos ficar a vida inteira sentados no banco da igreja, deixando de desfrutar as benesses do céu para com a nossa vida. Porque quando a igreja ela foi perseguida, em Atos 4, 29, eles foram orar. Eles foram orar e falar com o dono da seara. E quando eles oraram, versículo 31, tendo eles orado, olha que poderoso, tremeu o lugar aonde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Aleluia! Mas deixa eu te fazer entender uma coisa. Em Atos 2, foi a descida do Espírito Santo, sim ou não? Mas no capítulo 4, eles já estavam orando para ser cheios de novo. É porque o dia de ontem é ontem, irmão, o dia de hoje é hoje, e todos os dias precisamos, aleluia, buscar uma porção nova. E nós precisamos vencer essa vida estacionada, esse coração gelado, e entramos no culto e nós não temos expectativa nenhuma de que haja uma manifestação poderosa de Deus em nosso meio. Não, eu não estou falando aqui de rodar e sapatear, não. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de um coração fervoroso na presença de Deus. Ah, pastor, mas eu rodo e sapateio. Glória a Deus, eu também. Se o poder cair, irmão, ninguém segura. Mas não é só sobre isso, é sobre a intenção da alma, de adorar, de servir, de se relacionar, de não aceitar passar um dia, irmão, sem ler a Bíblia, sem estar na comunhão, sem estar no centro da vontade de Deus. Deus poderoso. Escuta isso aqui, tem pessoas que nunca vai rodar, que nunca vai sapatear, mas o levanta e anda vai estar sobre a sua vida, aleluia, de uma maneira poderosa, porque o Espírito Santo, aleluia, ele não batiza para que haja manifestações visuais, ele batiza para que haja manifestações poderosas e sobrenaturais, aleluia, no nome de Jesus, que pode todas as coisas. Então não é uma doutrina nova, eu não estou querendo que saia todo mundo jogando a cadeira para o alto, pelo contrário. O que Deus quer nessa noite é nos fazer entender que o nosso culto tem que ser um culto expectante pela manifestação do poder da sua glória. Você pega outra religião aí, que eu não vou falar o nome. Não, né? Não pode, né? Mas existe uma expectativa de quando eles vão lá. E quando eles vão, o nosso inimigo não falta. Não falta. Está lá. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que Deus, ele não veio nesse culto nessa noite? Você acha que o Espírito Santo, ele não está aqui em nosso meio nessa noite? Não é Deus que mudou, irmão. O maior desejo de Deus é se relacionar com a sua noiva. Porque quando ele se entregou, na cruz do Calvário, e ele falou: tetelestai, está consumado, o véu rasgou do alto a baixo, agora eu e você temos acesso à sala do trono. É como se Deus estivesse dizendo: olha, a partir de agora, todos vocês são bem-vindos, aleluia, a estar na minha presença. Se é para aplaudir, aplaude com vontade, meu irmão. Calabadara sobre comundarahai. É o desejo de Deus encher a sua igreja e levantar uma próxima geração poderosa, debaixo de uma unção igual nunca vista. Nós estamos debaixo de grandes promessas. O Brasil será e é um berço missionário para todas as nações. Mas como é, irmão, que vamos sair daqui se nós não formos, aleluia, cheios do Espírito Santo? E o que eu acho terrível, os cessacionistas, que dizem que os dons do Espírito cessaram,
Eles não têm um versículo, diga um, para dizer que os dons cessaram, não tem um. Pode sentar com quem fala que os dons cessaram e falar, tá bom, eu vou acreditar em você, mas me mostra meio versículo na Bíblia que corrobora com a sua ideia. Não tem. Porque a igreja de Jesus foi chamada para ser uma igreja poderosa. Foi chamada para ser uma igreja que triunfa na ousadia e na unção do Espírito. Nós vivemos um tempo que, irmãos e irmãs, não só aqui, mas em muitas igrejas, porque não é uma crítica à nossa igreja, entenda isso, mas já serve como alerta. Não estou criticando, irmão, é a palavra que Deus colocou no meu coração, que nunca serão batizados com o Espírito Santo. Por quê? Porque Deus não quer, pastor? Não, é porque não são ensinados a buscar e orar por isso. Então eles vão passar anos e anos indo aos cultos e vão perder a melhor parte do que é, aleluia, estar no centro da vontade de Deus. Pastor, mas eu não quero ser batizado com o Espírito Santo. Tá bom, ninguém é obrigado a nada, amém? Mas se alguém te ligasse hoje dizendo que você tinha R$1 milhão para receber, você queria, né? Você entende como a gente inverteu os valores? O batismo com o Espírito, que é a melhor dádiva de um homem nessa terra, nós não queremos. Mas quando se trata de coisas terrenas, naturais, somos os primeiros a se levantar. Mas Deus quer, pode e vai mudar isso nessa noite. Pastor, e como eu faço? Primeira coisa, crer. Você precisa crer que o Espírito Santo é real. Segunda coisa, desejar. É por isso que eu estou pregando essa palavra para você nessa noite. Para te incentivar a ter o anseio e o desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Terceira coisa, orar por isso. Aqui você vai entender o que eu vou dizer. Pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo e que não oram, irmão, por isso. O apóstolo Paulo fala, olha, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando você não quer ser cheio do Espírito, você está indo na contramão do que a própria palavra está te ensinando. Quarto, jejuar em favor de si mesmo, para que haja aí uma sensibilidade ao mundo espiritual. E quinto, acreditar que é uma promessa, feita em Joel capítulo 2, que começou a se cumprir em Atos capítulo 2, e que aquele que prometeu é fiel para cumprir e não volta atrás das suas promessas. Então é uma promessa para mim, para você, para todos nós nos dias de hoje. Irmão, o batismo com o Espírito Santo não é um artigo de luxo para alguns cristãos selecionados, não. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa para todo crente em Jesus Cristo. E talvez você já tenha até se acostumado a viver uma vida natural, cotidiana. Pastor, tem problema nisso? Não, não tem problema. Você vai deixar de desfrutar da melhor parte que o céu pode te oferecer enquanto você está nessa terra. Porque quem é batizado com o Espírito Santo aqui sabe, não existe nada nessa terra que se compara à presença do Espírito de Deus, aleluia, se manifestando sobre a sua vida. Não tem como explicar, não tem como ensinar, e não tem como colocar nenhuma comparação. Só quem já foi batizado, Luizão, sabe descrever o que é que muda aqui dentro, quando somos tomados pelo poder do Espírito. Então quando nós oramos, quando nós cremos, quando nós desejamos, e quando nós, aleluia, se submetemos à vontade do Espírito sobre a nossa vida, ficamos propensos para que isso aconteça. Mas a pergunta é, como é que Ele vai te batizar, se você não sabe o que é, se você não ouviu falar sobre, e se você não deseja isso? Então você que se converteu agora,
ou que já está há algum tempo na igreja, que não é batizado com o Espírito Santo, Deus está colocando um desafio diante de você, para que você passe a desejar e buscar o batismo com o Espírito Santo. E olha que coisa tremenda, não tem idade, não tem classe social, não tem cor de pele e não tem conta bancária, não tem nada, irmão. Se você orar e buscar e falar, Senhor, eu te desejo, certeza quanto o ar que nós respiramos, que Ele vai vir sobre você e você nunca mais será o mesmo. Não tem como, irmão. Depois que você é batizado com o Espírito Santo, você fica louco por Jesus e quer essa presença o tempo todo. Só que é bem verdade, e aqui vai apertar para os que já são batizados com o Espírito Santo, é que com o tempo, a rotina, a procrastinação em orar e buscar as coisas do reino, nos fazem esfriar na presença de Deus, e aí o que a gente faz? A gente enterra todos os nossos dons e os nossos talentos, e aí vira uma igreja mista, dos não batizados, e daqueles que são batizados, mas esqueceram que foram batizados, e esse não é o desejo de Deus para a igreja dele. Irmãos, eu ouvi um testemunho esses dias. Havia 2 rapazes que eram cessacionistas, não criam na continuidade dos dons. E a mãe de um deles surtou e ficou maluca. E ela passou em diversos psiquiatras e ninguém conseguia dar jeito na mulher. Até que um dia ela fugiu e desapareceu. E alguns anos passaram, esses 2 amigos se distanciaram, voltaram a se reencontrar novamente, só que um deles havia mudado. Um passou a crer no poder de Deus e no batismo com o Espírito Santo. E esse amigo, quando encontrou com ele, começou a ver, pastora, esse irmão orar por libertação, orar por cura, ver pessoas sendo libertas, ver pessoas andando. Aí ele encostou no irmão dele e falou assim, olha, se no tempo da minha mãe, a gente acreditasse 10% de como você acredita hoje, talvez a minha mãe não teria ido embora. Não deixe o cessacionismo pegar o seu coração, irmão. O Espírito Santo é real, é intenso, Ele é verdadeiro e Ele está no meio da sua igreja. E a grande verdade é, o que eu ganho te ensinando isso? Eu não ganho nada. Poderia pregar qualquer outro tipo de mensagem aqui nessa noite. Mas essa é a urgência para os nossos corações. Deus quer levantar um povo cheio do poder e habilitado pelo Espírito Santo. Sabe qual é a implicação, irmão, de você não ser cheio, de você não fluir? É que a perseguição da igreja, ela vai aumentar cada vez mais. E quanto menos comunhão, quanto menos intimidade tivermos com Deus, mais frios, gélidos e estacionados nós vamos ficando. Mas se é uma promessa, nós temos que crer nessa promessa. E a Bíblia, ela nos mostra o caminho de como vamos obter isso. Atos 2:1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Te lembra alguma coisa? Como nós estamos aqui hoje? Reunidos em um só lugar. E aí de repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram os que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, como o Espírito concedia. O Espírito de Deus está aqui nessa noite, irmão. E eu não posso fazer nada, mas Ele pode. E Deus quer mudar a sua condição espiritual nessa noite. Você que já foi batizado com o Espírito Santo, meu amado irmão, você precisa urgentemente voltar
a fluir naquilo que Deus tem para a sua vida. Cadê as línguas? Irmãos, é tão real isso que eu estou pregando hoje, que alguns médicos cristãos estão investigando sobre o falar em línguas. E um deles chegou à conclusão de que até as células regenerativas são ativadas enquanto nós estamos orando em línguas. O hormônio do bem-estar é derramado na corrente sanguínea e a gente fica com aquela sensação de paz. Falar em línguas, irmão, traz um desbloqueio no mundo espiritual sobre a nossa vida poderoso. Quem aqui conhece o pastor Luciano Subirá? Tem um testemunho que ele conta, irmão, de alguém que se aposentou, se separou para a obra. E os primeiros dias ele orou até onde não dava mais, porque não tinha visita para fazer. E ele se propôs a orar em línguas. E passado um tempo, irmão, de tanto orar em línguas, um dia ele estava num culto, veio um pregador de outro lugar. E esse pregador começou a pregar, ele olhou para uma irmã do lado dele. E era como se ele estivesse vendo uma visão de raio-x. Ele falou: irmã, você tem um problema no fêmur? Ela disse: tenho. Ser curada agora. E o osso da irmã estralou, irmão, e ela saiu correndo no meio da igreja dando glória a Deus. E ele não sabia que esse dom já estava sobre a vida dele. E depois ele chegou na conclusão de que ele conquistou esse dom, os tempos que ele gastou orando em línguas. Então não é algo que é luxuoso, eu oro em línguas para me amostrar. Você faz isso, irmão, está repreendido em nome de Jesus. Você tem que orar em línguas, irmão, para buscar o céu, para acessar, aleluia, aquilo que Deus tem para derramar sobre a sua vida. E para concluir, e a gente vai orar já. Quando eu era jovem, 20 anos de idade, uma das jovens sofreu um acidente de carro e a gente estava no ensaio da mocidade, passado alguns anos do acidente, e ela tinha alguns pontos da sua coluna vertebral que eram lesionados. E ela andava travada assim, ó. Mas estava ali adorando a Deus. E um dia no ensaio, a mocidade adorando, louvando, aí um irmão falou: eu senti de orar. Aí o outro testificou aqui. Aí o outro é de Deus. Aí o outro já começou a mandar as línguas. Aí o outro veio e colocou a mão na cabeça da irmã. Na hora que colocou a mão na cabeça, ela caiu para trás. Aí todo mundo ficou assustado, porque essa irmã já era lesionada. Matamos a nossa irmã. Quando essa irmã levantou, irmão, ela levantou falando em línguas, marchando na presença e se movimentando como ela não podia antes. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é quem governa a igreja. E nós precisamos, irmão, desse poder em nosso meio. Quantas pessoas enfermas em nosso meio que poderiam ser curadas. Quantas pessoas que estão fracas na fé, que precisavam de um abraço, e às vezes, por a gente se preocupar só com a gente mesmo, não damos vazão para o Espírito nos conduzir. Mas Deus vai mudar isso nessa noite, irmão. Deus vai te encher de novo, Deus vai te batizar, Deus vai te habilitar, Deus vai fazer você ser um novo crente na presença dEle. Com a permissão do pastor, se coloca de pé.